Muitos coaches, influenciadores e pessoas até no ramo de educação financeira estão falando de um tema muito interessante e que eu vejo muitos deles falarem as seguintes palavras: Nossa, você tem que ir sair de casa dos seus pais o quanto antes para que você possa entender como que é a vida adulta ou você se tornar realmente um adulto de verdade. Eu vou aqui apenas mostrar apenas os lados bons e os contras também de morar sozinho e vou mostrar a realidade de tudo também sobre isso. Vou também mostrar também todos os gastos que são realmente serão necessários para você nos seus primeiros tempos aí de morar sozinho e vou mostrar para vocês de acordo com os números que eu consegui adquirir ao longo desse tempo e também pesquisando muito sobre os preços, sobre o poder de compra das pessoas e assim por diante. Então, é mais uma forma de vocês, não só vou apresentar a realidade para vocês, mas também eu vou deixar uma planilha para vocês também de todos os gastos que serão necessários para você, de gastos fixos para vocês e ainda por cima, os gastos também sobre a mudança que vocês forem fazer. Então, antes, eu vou me apresentar. Meu nome é Leonardo, eu tenho 22 anos e nas redes sociais e no YouTube tá como Ichiro Kawata. Ichiro é o meu nome em japonês e Kawata é o meu sobrenome. Eu vai fazer 4 anos que eu moro no Japão e sozinho, então eu passei por várias situações, várias experiências diferentes morando sozinho e pra mim foram muito loucas e até muito boas assim, pelo meu crescimento pessoal. E tô aqui para apresentar para vocês um campo de visão totalmente diferente das outras pessoas e ainda por cima espero que ajude muito vocês também. A minha ideia no YouTube não é apenas mostrar apenas meu lado ou coisas desse tipo também, mas também a ideia também é mostrar realidades de, de diferentes formas, que a realidade de um é diferente das outras. E eu vejo que acho até interessante os coaches falarem sobre a ideia de ir morar sozinho, mas a questão é que nem todo mundo está preparado para isso ou se planejou para isso. E só pelo fato de eles escutarem alguém na internet falando que você tem que sair da casa dos seus pais o quanto antes, eles vão sair, só que não vai ter nenhum planejamento e não vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer outra coisa. Então, nisso eu acho muito interessante ter um planejamento e pensarem muito bem no que for fazer e estarem preparados para isso. Eu vou falar sobre o lado bom e o lado ruim e também eu vou mostrar também os gastos financeiros sobre uma pessoa que vai começar a morar sozinha e também os gastos fixos que ela vai ter no dia a dia, tá bom? Eu vou falar primeiro sobre o lado bom de morar sozinho. Morar sozinho você vai ter muito mais liberdade de fazer as coisas. Você vai ter muito tempo assim de pensar no que você vai fazer no fim de semana, por exemplo. E sobre o que você não precisa ter dar satisfação para um terceiro ou para um parente, porque você não está dentro da casa de alguém e simplesmente você está morando sozinho. Então, em consequência disso, você escolhe se você vai lavar a louça agora ou não, se você escolhe se você vai lavar roupa, se vai ser dentro da semana ou fim de semana, você escolhe o horário que você quer sair de casa para se divertir ou algum outro lazer e o horário que você quiser também para entrar dentro de casa e assim por diante. O lado ruim é que você vai ter muitas e muitas responsabilidades também diante das suas costas, que seria o seguinte: você pode ter toda essa liberdade também, mas você tem que lembrar de uma coisa: você tem que se sustentar. Você tem que encontrar uma forma de se trabalhar e bem para que você possa também conseguir comida, conseguir pagar todas as suas contas. Então, você também vai ter muitas coisas ainda que você vai ter que resolver sozinho e não vai ter nenhum terceiro para poder lhe ajudar ou não, entendeu? Pode ser que você peça um conselho para um amigo ou coisa do tipo, mas no final das contas você mesmo vai ter que fazer as coisas sozinho. Eu organizei também todos os gastos fixos que vocês vão gastar durante a sua rotina e também eu
organizei também o gasto que vocês vão ter em mudança. E por último, eu deixei algo muito interessante para vocês, que é muito bom vocês se planejarem e se prepararem. E eu acho que esse último requisito, eu acho muito bom que vocês estejam cientes disso. E vocês falem nos comentários aí se vale a pena ou não colocar esse último quesito. Eu vou começar com os gastos fixos e vou citar um por um sobre os gastos, tá bom? Eu vou falar primeiro sobre a comida. A comida eu coloquei em torno de R$ 900 e você tendo um gasto muito econômico. Vou falar sobre a primeira opção, que seria a ideia de você comprar as coisas no supermercado e você preparar a sua própria comida. Qualquer coisa eu tenho o YouTube para ajudar, então nisso vocês não têm muita desculpa. Mas a questão você também pode escolher também outras duas opções também, que eu vou apresentar depois. Se você não tá tendo muito tempo, ou você vê que você trabalha uma semana de dia, uma semana de noite, ou tem um trabalho que você tá sempre muito tempo fora de casa, por exemplo, e você não tem tempo de você preparar sua comida, existe a segunda opção de você comer fora. Porém, e tem um problema, ele não é econômico, então você vai acabar gastando muito mais. Então, para uma pessoa que eu vejo que está começando a morar sozinho, não é viável, mas é uma opção. Mas a questão é, será que realmente vale a pena você gastar tudo em comida para depois você não ter lazer, um dinheiro para lazer, um dinheiro para que você possa fazer outras coisas além de gastar em comida? E então, essa é uma observação. A outra observação que entra no meio termo disso seria a ideia de você comprar marmitex congeladas. Como assim? Existem produtos, por exemplo, que vocês podem pedir por meio de marmiteria, que é o seguinte, você pode comprar em 2 potes de plástico e que está dividido entre almoço e janta para você em 2 refeições no dia. Então você pode colocar ele em banho-maria, preparar seu arroz na panela de arroz. E enquanto isso você pode fazer outras coisas, já que está esquentando o banho-maria, o seu arroz está esquentando na panela de arroz. Então seria uma ideia muito interessante para otimizar o seu tempo. Não é muito mais econômico do que você comprar as coisas no supermercado. Porém, eu vejo que é muito mais barato do que você sair de casa e comer fora todo dia. Então, isso também é uma opção bem interessante. Eu, particularmente, no meu caso, eu faço a terceira opção, que é comprar mistura pronta e eu fazer o arroz na panela de arroz. Por isso que eu falei essa terceira opção. Mas a questão é, se você está começando, eu recomendo vocês ficarem um tempo preparando as suas comidas, comprando as coisas no supermercado, para depois vocês tiverem uma condição financeira muito melhor e estiverem organizados de forma muito certa e que com isso vocês não precisam se preocupar tanto em economizar. Aí vocês colocariam para misturas congeladas dentro dessa opção. Ou você faz uma forma híbrida também, que é comprar metade de misturas prontas e outra metade por exemplo, você pode comprar os ingredientes para você fazer a sua própria comida. Tem muitos casos assim que dá para fazer isso. Outra coisa que eu achei interessante também colocar é água, luz e gás. Água, luz e gás. Eu coloquei em torno de R$ 60. Luz eu coloquei em R$ 100 e o gás eu coloquei a R$ 70. E pode ser que possa mudar diante da região e pode ser diferente também os gastos também sobre luz e de água. Transporte eu coloquei também porque é essencial para quem for morar longe do seu trabalho. A pessoa pode usar ônibus, pode usar metrô, pode usar um Uber também. Fim de semana também, porque a grande parte e bem provavelmente que você não tenha nenhuma forma de locomoção, como por exemplo carro ou moto. Então nisso você vai de Uber nos fins de semana para você aproveitar o seu lazer. Então seria muito interessante você colocar na ponta do lápis todos os gastos que você faz do dia a dia do trabalho e também sobre a questão sobre o seu fim de semana também. IPTU já está incluso dentro do seu aluguel. Então, porque o proprietário vai colocar essa conta do IPTU dentro da sua conta. E tem também a coleta de lixo. Aí o IPTU eu coloquei R$ 50, mais ou menos R$ 50. E a coleta de lixo eu coloquei em torno de R$ 25.
Então é isso. Verdade, esqueci. O transporte eu coloquei R$ 150, mas pode variar também. Então é isso. Limpeza eu coloquei R$ 100. Higiene pessoal eu coloquei também R$ 100. Internet e Wi-Fi, acho interessante também colocar um parênteses de acordo com o perfil da pessoa que for mexer em internet e Wi-Fi, porque a questão é, se você for uma pessoa que fica muito tempo fora e você fica pouco tempo em casa, então é melhor você pagar um pouco mais caro na internet do seu celular e pagar mais barato no Wi-Fi. Ou você nem ter Wi-Fi. Ou você ter ou você fica mais em casa durante o fim de semana, por exemplo, você pode deixar o Wi-Fi e a internet você pode deixar numa conta mais barata. Mas eu coloquei internet a R$ 50 só para você colocar um dinheiro só para você não perder o crédito, coisa do tipo, e R$ 100 no Wi-Fi. Aluguel eu coloquei na faixa dos R$ 900, mas isso também vai depender muito da região, de acordo com o lugar que está localizado o aluguel. Pode ser que esteja muito mais afastado do centro, então em consequência disso pode ser um pouco mais barato, e se estiver muito mais no centro, acaba sendo mais caro. Condomínio, coloquei R$ 200, em torno de R$ 200, mas também pode variar também. Eu acho interessante vocês também priorizar muito vocês tentarem encontrar uma forma de morar mais perto do trabalho de vocês, para que o seu dia a dia não seja totalmente um dia a dia de apenas ficar mais de uma hora dentro do transporte público ou mais de uma hora tentando se locomover para um trabalho e voltar mais uma hora para sua casa, porque isso é uma consequência disso é que você não vai ter tempo de você estudar e se aperfeiçoar como pessoa também. Então, em consequência disso, você vai estar sempre meio que vivendo a trabalho. Então, acho interessante vocês terem uma análise sobre isso. Lazer, eu coloquei lazer, porque eu acredito que muitas pessoas, é bem interessante as pessoas terem um lazer, porque sem lazer a pessoa vai ficar louca da vida. Eu coloquei em torno de R$ 300. Por que eu coloquei R$ 300? Porque quando você vai sair para comer fora, você vai sair com os amigos muitas vezes. Então, consequência disso é um lazer, porque você vai aproveitar, vai conversar bastante com os amigos, tal. Você vai comer uma comida que você nunca comeu ou você tem vontade de comer. Então, em consequência disso, isso vira um lazer. E vou falar agora sobre a mudança. Eu coloquei R$ 2.500 em mobílias, porque pode ser que quando você for num lugar nesse lugar, pode ser que tenha já um imóvel já pronto, já esteja imobiliado ou esteja semi-imobiliado. Não precisa comprarem todas as coisas extremamente novas, por exemplo. Vocês podem comprar uma parte nova e outra parte vocês podem comprar usados, por exemplo. Você pode comprar um armário usado, você pode comprar, um exemplo, um fogão usado e assim por diante. E coisas novas, por exemplo, vocês podem comprar a cama, um colchão novo ou um sofá também. O último eu coloquei que eu achei extremamente importante seria o caso da a reserva de emergência. Aí o que eu fiz? Uma planilha para vocês aí, eu vou disponibilizar para vocês. Então todos os gastos que eu falei para vocês e o valor da mudança tá na planilha. E também a reserva de emergência, eu também coloquei também o valor. Então, eu fiz o seguinte, eu somei todos os gastos fixos, eu não coloquei a mudança no caso, e, e multipliquei por 4 vezes. Então, o valor que, então, tipo, todos os gastos fixos vezes 4, que seria 4 meses, assim, tipo, de morar sozinho com os gastos fixos, eu coloquei uma reserva de emergência de até R$ 12.420. Então, por que que eu coloquei esse valor? Porque eu acho interessante vocês terem tranquilidade quando vocês forem morar sozinho. Porque vocês não vão estar só à mercê só de seu trabalho. Em consequência disso, vocês poderão viver uma vida muito mais cegada e vocês poderão viver de uma forma muito mais despreocupada com as coisas, porque vocês têm uma reserva de emergência e em consequência disso,
vocês conseguem se virar, entende? Caso aconteça algum acidente no seu trabalho e o INSS também, por um exemplo, ele vai atrasar o seu pagamento, por exemplo, por algum problema, ou você foi demitido, entre outros casos aqui, tá bom? Então, eu fiz toda essa soma, eu fiz a soma total sobre os gastos fixos, a mudança e também a reserva de emergência. O total necessário seria de R$ 14.920. É um valor meio alto? Sim, é meio alto, mas de acordo com a sua realidade, você pode aumentar ou diminuir e de acordo com a sua inflação pessoal, colocando, ajustando para a sua vida pessoal, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Forte abraço e Deus abençoe todos e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.